Olá, começa agora o programa Silvana Rezende. É muito bom contar com a sua companhia. Nós que estamos aqui e temos aquele objetivo de estar te auxiliando. Auxiliando você que é colaborador em alguma empresa, auxiliando você que está pensando em montar um negócio, auxiliando você que nesse momento de crise do Brasil, e olha, gente, que há muito tempo a gente não via essa crise que a gente está vendo hoje, que de repente perdeu o emprego e está pensando que rumo que eu sigo agora. Por isso que aqui nós falamos de liderança, nós falamos de empreendedorismo, nós falamos de motivação. Porque nós temos que ter um motivo e é esse motivo que faz a gente agir. Ninguém vai ter motivação se não sabe o que quer na vida. Então encontre aquilo que você quer conquistar realmente. Aí depois você vai conseguir realmente ter ação para correr atrás desse objetivo. E a gente está aqui para toda a nossa Ribeirão Preto. Nós estamos também pela TV+, nós estamos para o mundo pela internet, pelo canal também do site da TV+, e nós estamos para Grande São Paulo, nossa capital do estado e as cidades vizinhas, pelo canal 9 da TV Acesp. E hoje eu tenho um caso para começar interessante para contar para você de um empreendedorismo feminino. Está aqui com a gente ela, que é dona hoje de 4 escolas de inglês em franquia. Como é que ela começou? Sabia que até trança de cabelo ela fez para conseguir levantar dinheiro para fazer seu primeiro curso, para começar a estudar? Olha, quem quer, corre atrás. Eu chamo aqui então para falar com a gente Maria Rosa Esquiuba, empresária. Por favor, olá, seja bem-vinda. Obrigada. Senta com a gente, que isso é uma honra pra gente estar mostrando aqui exemplos de pessoas que estão fazendo a diferença, né? Agora conta pra gente, a nossa produção levantou aí que o início foi difícil. Posso falar Rosinha? Porque é assim que você é chamada, não é? Com certeza, e se você me chamar de Maria Rosa, com certeza eu não vou responder na rua. Então porque sou eu. Não sou eu. É isso mesmo. Então, Rosinha, no início a coisa era tão difícil que você teve que começar fazendo trança em noivas, é isso? É isso, Silvana. Eu venho de uma família muito humilde. Meus pais, minha mãe é do lar e meu pai foi mestre de obras. Meu pai trabalhou em obras. Então, eu tive uma infância bastante dura, né? Muito feliz, mas muito dura. Financeiramente, nós não tínhamos recursos. E o meu grande sonho era estudar. Eu queria estudar. Meu primeiro curso foi Educação Física, por influência de alguns amigos, inclusive, mas eu não tinha como pagar. E, na época, né, isso já faz um bom tempo, essas tranças de raiz era a grande moda. Fui à luta, procurei e me especializei nisso. De repente, eu era uma menina ainda, eu tinha 16, 17 anos quando eu comecei. Eu conseguia fazer isso em noivas e consegui levantar dinheiro. E paguei minha primeira faculdade, fazendo tranças. Que legal. E nunca pensou nesse tempo em montar um salão, por exemplo? Eu gostava muito de trabalhar com tranças e com pessoas. Isso eu gostava muito. Mas lá no fundo eu sabia que não era o meu dom, lá no fundo, sabe? Não era o meu sacerdócio, não era isso. Sempre fui muito voltada para a área de educação, sempre gostei muito de trabalhar com educação. Então, parti para a educação física também. Fez educação física, trabalhou nessa área? Trabalhei. Eu trabalhei 8 anos no campus do Lacerda e também no Mauá. Depois lecionei, depois de um tempo, né? Quando eu me casei, eu ganhei a bolsa da instituição para fazer pedagogia, concluí e lecionei na Faculdade de Jabuticabal. Então, na verdade, você percebeu que você antes estava na área da educação, que é a educação física, mas Exato. Você queria a educação pedagógica. Exato. Como um todo, eu queria alguma coisa um pouco mais ampla, onde eu não atuasse num segmento, mas em todos os segmentos. A pedagogia me trouxe isso, né? Eu acho que é essa amplitude. Quando eu terminei a pedagogia, eu já tinha a primeira filha. Aí a coisa ficou um pouquinho mais difícil, né? Porque com filho você sabe como que as coisas acontecem. E, mesmo assim, eu falei, eu vou buscar uma especialização. Aí eu me especializei em psicologia da educação. Foi um outro grande marco na minha vida e consegui entender um pouco mais as pessoas, porque eu acho que quem trabalha com educação sabe o que eu estou falando. É apaixonante,
Você sabe do que eu estou te dizendo, porque a tua área... Motivador. Motivador. Eu acho que a gente rejuvenesce todos os dias trabalhando com educação, tanto crianças como jovens, adultos, não importa. E eu queria entender também um pouquinho mais do ser humano. Então, eu acho que esse casamento foi muito bom, né? Educação e pessoas. E aí você trabalhava nessa área? Eu trabalhava nessa área porque eu lecionava na faculdade de Jaboticabal. Eu trabalhava com organização e estrutura. No Moura Lacerda, em Jaboticabal. Exatamente. Então você conseguia colocar em prática a sua pedagogia e a sua especialização em psicologia da educação. Da educação. Exato. Você formava professores também? Também. A minha matéria específica era estrutura e organização. E aí meu marido apareceu com essa ideia de montar uma franquia de escola de inglês. Eu falei, não tem nada a ver comigo, Reinaldo, não dá. Ele falou, não, nós vamos. Ele conheceu uma escola, né, em Rio Preto, e trouxe a ideia, falou, você vai montar, você vai gostar. Eu falei, não é a minha praia é educação, mas não inglês. E a coisa aconteceu há 20 anos atrás. E você, a gente estava conversando aqui, você não sabia inglês. Isso não foi um obstáculo para você entrar nesse ramo? Olha, Silvana, com certeza eu tive que buscar, né? Um pouco mais, é óbvio, mas não é um obstáculo quando você realmente quer. Por que não é? Você pode ser empreendedor, lidar com gestão de pessoas e ter profissionais extremamente competentes na área específica do inglês. Então, sem modéstia, eu sei que eu sou uma boa gestora. Eu aprendi a ser uma boa gestora. Isso levou tempo, a coisa foi acontecendo, né? Muitos tombos. Mas hoje eu tenho uma equipe pedagógica, para que você tenha uma noção, são 4 escolas, nós trabalhamos com 6 coordenadoras, né? Uma das escolas tem 2 coordenadoras e uma assistente. Quantos colaboradores, quantos funcionários você tem hoje? 146. É muita gente. É muita gente. Mas olha que interessante o que ela está colocando para a gente. Ou seja, o empreendedor, o líder, ele não precisa ser bom em tudo. Com certeza. Mas ele tem que saber se conscientizar daquilo que ele não sabe ou que ele tem menos conhecimento. Sim. E buscar pessoas que possam lhe ajudar nesse ponto. Sim, você tem que buscar no mercado, porque eu vendo, na verdade, eu vendo serviço. Então, eu tenho que ter realmente o melhor serviço. Busquei no mercado os melhores profissionais. Também procuramos a melhor marca, porque nós pesquisamos muito antes a área de franchising, quando o Reinaldo veio com essa proposta. Então, essa pesquisa, buscar uma marca que te dá aporte, franquia normalmente te dá um suporte muito grande em todos os aspectos, e buscar sempre conhecimento. Eu não paro, né? Eu estou sempre buscando alguma coisa, eu estou fazendo coach, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou fazendo MBA, estou buscando. Porque não dá para parar, né, Silvana? Agora, eu acho interessante para quem estiver começando alguma coisa, que vocês saibam assim, de uma partezinha da minha vida. Quando eu montei a minha escola de inglês, eu estava grávida, na verdade, da Letícia, da minha filhota, né? Hoje ela tem 23 anos. Eu panfletava na rua, de 8 meses. Para fazer propaganda da escola. Porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha que ir à luta. Então, não e muitas pessoas querem começar de cima. De cima. E eu me lembro que diziam assim, Rosinha, eu não acredito, você vai pôr trenzinho na rua para fazer movimento de trenzinho, é muito brega, né? Uma palavra que se usava muito antigamente. Eu não quero saber, eu quero ser vista. E depois que as pessoas me conhecerem, eu consigo mostrar o meu produto. Mas primeiro elas precisam me enxergar. Exatamente, saber que eu existo. Eu existo, eu estou aqui. Se é brega, se não é, não importa. Funcionou. Pra você ter uma noção, nós lavamos elefante na Presidente Vargas. Você tem noção do que é isso? Pelo menos alguma coisa estava acontecendo ali naquela hora. Estava acontecendo. Uma vez nós tivemos um circo aqui, Silvana, e eles tinham uma macaca, uma chita, chamada Catarina. Aí eles foram me pedir patrocínio. Eu falei, eu faço todos os convites, material gráfico, mas eu quero emprestado para a Catarina. O que você vai fazer com a Catarina? Vamos comigo para 9 de julho, com uma camiseta do CNA, e vamos colocar a Catarina para entregar balas do CNA. Silvana. Deu sucesso. Deu, apesar que ela comeu muito mais bala do que distribuiu, né? Mas as filas eram gigantescas para passar
pela Catarina. Quer dizer, a sacada, você inovou. Aí que está o empreendedor. Exatamente. Também. E sem medo também do novo, né, Silvana? As pessoas têm muito medo. O que é que eu tenho que fazer? Eu não posso sair da caixinha. É ridículo, isso é eticamente aquilo não é correto. Você não estava fazendo mal a ninguém. Absolutamente. Você estava fazendo uma coisa que era uma propaganda. Perfeito. Né? Então você não estava infringindo em nenhum código de ética. Absolutamente. Nem papel, né? Porque a gente também toma muito esse cuidado de não sujar a cidade, tudo isso. E até as balas, quando nós entregamos, a gente faz questão de avisar esses pais, ou dentro do carro, olha, utilize, deixa dentro do seu carro, porque é a nossa parte. Agora, uma coisa né? interessante, você dizendo, olha, eu fui para a rua entregar o panfleto. É uma forma do líder inspirar a sua equipe? Às vezes o líder ele tem que estar lá fazendo, colocando a mão na massa e não só mandando? Eu acredito nisso. Eu não acredito na seguinte liderança. Olha, você está vendo, eu faço, você tem que fazer. Não é isso. Mas eu faço com sutileza. Eu faço, ele me vê fazendo e ele com certeza abraça essa causa. Não tenha dúvida, porque estar ou não na empresa o tempo todo. A empresa anda se eu estou o tempo todo lá? Ou ela não anda? Ela anda. Mas quando você está lá e as pessoas se sentem amparadas pelo líder, olha, parece que tem uma escora, não é não delegar. E eu delego mesmo, tem que fazer, eu cobro resultados, eu te dou prazo para me entregar resultados, mas eles sentem que a gente está ali perto, sempre amparando e fazendo. A coisa melhor que tem é a gente poder delegar e saber que a nossa equipe vai dar conta daquilo. Exatamente. Que a gente ensinou o suficiente. Porque o que é pior, aquele líder que não delega, na verdade não é líder. Não é? Ele é um chefe, ele é um gerente, ele é o patrão, ele não é líder, porque ele tem uma insegurança absurda de ensinar. É verdade, porque de compartilhar. Com receio que o outro aprenda e depois dê a rasteira nele ou faça aquilo ou tome o lugar dele, não é? É verdade. E o líder é espontâneo, né? Ele carrega, né? Então é muito legal. Nós vamos continuar falando daqui a pouquinho, depois dos comerciais. A gente volta já. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial, a cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim, eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá.
todo bom gosto que agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Delícias de dar água na boca com um atendimento incomparável só na churrascaria Coxilha dos Pampas. Voltamos ao nosso programa de hoje, mais um dia falando de empreendedorismo, tentando despertar em você o empreendedor que tem aí dentro, explicando um pouquinho sobre essas características, né, do empreendedor. O que é esse negócio? Na verdade, é um conjunto de comportamentos, né, que faz com que a pessoa saia da zona de conforto, ou o empreendedor, na verdade, nem tem muito zona de conforto, né? Ele não se acomoda, ele está sempre procurando alguma coisa. Ele tem, sim, uma rede de relacionamentos, ele tem persistência, ele tem habilidade ao falar com os outros, ele tem um poder de persuasão, ou seja, de convencimento. Se ele não tiver organização, que é muito importante, ele busca alguém que tenha essa organização. É isso que a gente tem que fazer e buscar ser. E é sobre esse assunto que nós estamos tratando aqui com uma empreendedora de mão cheia, uma empresária de sucesso, que é a Rosinha, proprietária de 4 escolas de inglês em franquia, que tem dado muito sucesso na cidade de Ribeirão Preto. E hoje, como você disse, mais de 140 funcionários. 146 funcionários, né? Uma equipe, uma grande equipe, né? Olha, então você contou pra gente no outro bloco como é que foi desde fazer tranças até chegar empresária. Você, antes de ser empresária, você tinha sido só colaboradora, ou seja, funcionária, sim, né? O que você achou da diferença maior entre ser funcionária e ser dona do seu negócio? Porque às vezes o funcionário fala assim, né? A maioria, né? Não vou falar que são todos, mas porque ele não sabe, ele é patrão, ele não sabe, né? Tem muita coisa que a ficha caiu depois, quando você foi dona. Puxa vida, o negócio é difícil mesmo. Mas certeza, né, Silvana? Eu acho que é muito fácil nós criticarmos, às vezes, os patrões ou as pessoas que lideram, quando nós estamos aqui, do lado de cá. Então, eu lecionei muitos anos. Todo final do mês, meu salário estava ali, né? Eu não tinha noção do que estava por trás daquele salário, do que é que os meus patrões passavam para me pagar aquele mês e o que era administrar um grupo de pessoas, porque cada um pensa de uma forma diferente e nós temos que, na verdade, respeitar a todos como são. Ao mesmo tempo, nós temos que manter paz, nós temos que manter coerência, nós temos que cobrar resultados, nós temos que pagar uma série de contas que não aparecem no lerite e assim vai. Depois que nós começamos a trabalhar como empreendedores mesmo, foi uma construção, são 20 anos. Eu sou uma construção, na verdade, né? Então, eu comecei a valorizar muito meus ex-patrões. Muito mais do que já valorizava. Sempre respeitei. Mas o valor é outro. É completamente diferente quem está realmente. E é até interessante hoje para você liderar, porque você já esteve do outro lado. Exatamente. Tentar despertar isso nos seus colaboradores de hoje. Eu acho que essa experiência, sem modéstia, me fez ter sucesso também, sabe, Silvana? É ter passado degrau por degrau. Hoje eu tenho uma filha que trabalha comigo. Ela começa como estagiária. Ela não tem nenhum cargo, ela é formada, fez o Unesp, ela é administradora, ela é uma estagiária. Ela tem que conhecer todos os processos da empresa, porque ela só vai saber liderar se ela realmente souber respeitar quem está liderando. E ter dificuldades, né? Ter é o vento contra que faz a gente crescer. Exatamente. Quando nós falamos, eu ouvi agora há pouco você falando um pouquinho sobre crise, enfim, para mim a crise, é óbvio que nos afetou também, como todo o Brasil. O empresário que me disser que não foi afetado pela crise, eu desconfio. Mas ela é a grande oportunidade. Ela é a grande oportunidade. É nessa hora que pode diferenciar uns dos outros, né? Exatamente. São os desafios, são as dificuldades que te faz realmente sair do sopão, né? Porque ou você vai e enfrenta, é o que acontece com a minha filha. Você tem que aprender
a lidar com as dificuldades. Né? Olha, essa questão de você, uma empresa familiar, ou seja, você tem um marido próximo trabalhando Sim, contigo e a parte financeira. filha. Sim. Como é que funciona? Tem muita gente que consegue fazer com que isso dê certo. Tem muita gente que fala, olha, eu sou contra parente no trabalho porque mistura as coisas. E aí? Eu tenho mais parentes que trabalham comigo, mais 2 pessoas. Como são 4 escolas, primeiro aspecto, eu realmente escolho pela competência, não porque é meu parente, é porque é muito bom no que faz. Eu evito que trabalhem próximo a mim, porque nesse aspecto, Silvana, eu acho que eu tenho que dar o exemplo e o meu parente também, ele tem que entender que ali ele é um funcionário, nada mais do que isso. Quando eu falo do meu marido, no começo não foi fácil, né? Eu trabalhei 8 anos sozinha, depois ele saiu da empresa, da multinacional que ele trabalhava e veio porque eu não conseguia mais lidar com tudo aquilo. Pra você ter uma noção, eu passo dias sem ver o meu marido dentro da empresa, porque ele trabalha com todo o gerenciamento financeiro e eu trabalho com toda a parte de supervisão da empresa. Dá certo. Porque está em áreas diferentes. Se cada um souber onde começa o trabalho de um e onde termina o do outro. E não interferir. Não interferir. E outro aspecto, ele me passa um budget. Olha, você tem tanto para gastar. Eu respeito porque ele, na verdade, é meu administrador financeiro, ele não é meu marido. E eu não posso gastar um tostão a mais, porque se eu gastar, eu coloco no meu bolso. E como é que faz em casa? Leva o assunto do trabalho para casa? Levamos muito tempo. Para aprender a não fazer isso? Até aprender. Depois que nós aprendemos, celular não toca mais em casa, telefone se tira do gancho, filho, filha, nós realmente Mas vocês não falamos conversam mais. muito sobre o trabalho em casa? Não. Vocês tentam se Agora, regrar sim. com isso? Agora a gente consegue realmente ter um padrão onde a gente desliga o termostato e deixa ali, sabe? Agora, você falou que, além de filho e do marido, existem outras pessoas. O que a gente ouve muito é que os empresários colocam assim, nunca contrate quem você não pode demitir, né? Ou quem é difícil demitir. Porque um parente, de repente, não dá certo, você demite, a família inteira fica de bico depois, não é? Como é que faz para evitar esse tipo de problema? Porque às vezes é realmente que se demonstra competente, Sim. mas que, sei lá, no dia a dia não dá certo, as pessoas são contratadas pelo currículo e são demitidas pela questão emocional, pelo gênio. Exatamente. E o que a gente faz para evitar esse problema lá na frente? Eu acho que eu já tive problemas assim e já tive que demitir pessoas muito próximas e não soube administrar bem em um determinado momento. Depois aí desses 8, 9, 10 anos de estrada, eu aprendi o seguinte, Silvana, tudo é possível, com muito diálogo e com regras muito claras. Para você ter uma noção, eu tenho uma pessoa que trabalha conosco que ela até a nossa proximidade diminuiu como parente. Porque muitas vezes a empresa faz isso, né? Porque ela é excepcional como funcionária, mas ali dentro eu tenho que dar exemplo o tempo todo. E para mim ela não é parente. Ela não é. É importante que ela perceba sabe. isso. Exato. Mas as regras são muito claras na entrada. Então, quer dizer, o que é combinado não é caro. Com certeza. Com certeza não é caro mesmo. E se eu tenho que demitir é com a maior tranquilidade. É porque realmente eu teria que fazê-lo. E sempre alguém pode não entender alguma coisa, mas o empresário não pode levar essa culpa. Não pode. E muitas vezes nem é um parente. As pessoas também não entendem. Não é verdade? Quantas vezes você é obrigada a demitir alguém que não entende essa situação, né? Olha, Rosinha, eu costumo dizer que ser empresário no Brasil é quase insano, né? De tão difícil, de tão... a mutação é muito grande, você tem que estar o tempo inteiro se equilibrando. Conta pra gente o que é mais difícil, ser líder, ou liderar pessoas, ou pagar esses impostos no Brasil, pagar o custo do Brasil? Você como empresária. Uma pergunta bastante difícil. Eu sei. Porque essa balança ela é muito equilibrada. Eu acho que no decorrer, no passar dos anos, lidar com pessoas se tornou um pouquinho mais, não é mais fácil, mas eu sou mais experiente. Mais tranquilo, vamos dizer. Exato. Eu acho que foram muitos anos lidando com isso, então eu tenho mais serenidade para lidar com pessoas. Não é fácil, não numa equipe onde você fala com mais de 100 pessoas aí, mas
3.000 alunos é uma gama, né, de pessoas que você convive. Com os impostos, eu acho que eu jamais vou aprender a lidar no Brasil. Jamais. Porque é insano. É sem proporção, é sem qualquer tipo de lógica. Saber que a gente trabalha cerca de 5 meses por ano só para dar dinheiro para o governo e não volta. E você não se esqueça que nós estamos falando em educação. Porque nós trabalhamos com educação. O teu setor educação tinha que ter muito menos imposto. Muito. Para fazer com que mais pessoas fizessem a sua escola. Tem inglês, tem espanhol. Para facilitar a melhoria das pessoas nesse sentido, para que elas sejam mais competitivas, no caso. Perfeito. Agora, no nosso caso de serviço, já é uma dificuldade, eu fico imaginando em produtos, o que essas pessoas estão passando. Hoje na indústria, no comércio, não é, Silvana? A coisa está muito louca. E realmente é um equilíbrio muito difícil, muito difícil. Em relação aos impostos, eu vejo, né, o meu marido que lida com tudo isso, muitas noites ele perde sono mesmo, porque ele tem que fazer os cálculos corretos. Nós estamos trabalhando com educação, nós temos que ter números exatos, nós não podemos e nem queremos sonegar nada, mas é realmente um grande desafio. É preocupação. Né? Coisa que às vezes o colaborador, como você disse, não sabe. Olha, esse papo duraria um tempão, porque é muito gostoso falar com você. Falar com você também. Mas só para a gente encerrar, uma dica. Acho que aquilo que pode resumir tudo, que você aprendeu e você pode passar para quem está em casa agora pensando em empreender. Eu acho que tem alguns aspectos. Primeiro, equilíbrio. Procure equilibrar a sua vida pessoal, emocional, espiritual e a empresarial, digamos assim, porque você não vive sem esses 4 pés, né? Eu acho que você tem que buscar equilíbrio e consegue. Não é fácil, mas consegue. Segundo, sem sombra de dúvidas, acredita em você, mas acredita de verdade, porque você vai e você chega. Se eu comecei fazendo tranças e graças a Deus, né, hoje... Dona de 4 escolas, de big escolas. Exato, com sucesso, ganhando aí o mês passado como empresa cidadã Ribeirão Pretana. Então consegue. Agora a gente não pode realmente deixar de acreditar e arregaçar as mangas. E trabalhar. Muito. Né? A gente costuma falar aqui que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Exatamente. No resto, na vida, se a gente está ali, honestamente, Perfeito. tem que ter muito trabalho antes do sucesso, né? Olha, muito obrigada a você pela entrevista, pela sua história de sucesso. Obrigada, Continue Silvana. cada vez com mais sucesso, fazendo esse trabalho lindo que você faz. Nós vamos agora fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais.
Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Olá, estamos de volta para mais um programa Silvana Resende. Nós estamos aqui para todos da TV Mais, abordando Ribeirão Preto. Estamos também para o mundo pela internet e também somos retransmitidos por toda a grande São Paulo, cerca de 20 milhões de habitantes, na TV Canal 9, TV Acesp. E agora nós vamos falar de mais um exemplo de empreendedorismo. Você, por acaso, já ficou esperando num consultório médico por 1, 2 horas ou até mais? E aí o problema maior, aquelas pessoas que estavam com o horário marcado, não comparecem, não avisam que não vão, e aí faz com que você, que fez a coisa certa e chegou lá no seu horário certinho, acabe esperando por erro das outras pessoas. Alguém percebeu isso e está aí tentando ajudar a nossa vida, nós pacientes e também dos médicos. Nós estamos aqui hoje com o empreendedor Ricardo Michetti, diretor executivo da Consulta Já, que está aí com um aplicativo mais ou menos para resolver isso que eu coloquei aqui, não é? Exatamente. Foi Silvana. assim que apareceu essa demanda, no caso? Foi. Essa ideia surgiu do meu sócio, né, o Valdecir Mermejo. Ele estava no hospital com a mãe dele quando ele observou que o sistema não funcionava como deveria funcionar. Ele estava numa sala de espera. Era travado, ele estava lá esperando muito tempo. Estava e enfermeiras procurando, cadê o cara? E não veio, e enfim, estava tudo desorganizado. E o que muitas vezes os consultórios fazem é que eles estão imaginando que algumas pessoas não vão aparecer, e aí eles acabam colocando nos encaixes, né? Isso. E aqueles encaixes que atrasam a nossa vida. Exato, que é o chamado overbooking. Eles lotam a agenda, considerando que vai ter X% de falta e por fim acaba comparecendo ou faltando mais. Então o negócio está sempre E aí, como é enrolado. que dessa percepção dele virou alguma coisa para solucionar? Aí um certo dia a gente se encontrou, ele falou, pô, tive uma ideia, vamos avançar, vamos ver como é que é isso, se é um negócio, se é só uma ideia. O Vladimir era da área de TI. E aí o Valdecir. Era da área de TI? O Valdecir não. O Também Valdecir, não? Não, ele era gerente de negócios de uma operadora. E aí a gente começou a tocar o projeto, foi analisando o mercado. Nesse momento, tanto eu como ele, nós trabalhávamos em empresas normais. Tinha salário, tinha tudo, beleza. Você é formado em? Em administração de empresas. Então você estava como funcionário normal, estável na sua empresa, na empresa que você trabalhava. Estava tranquilo. Tá. E aí a gente começou a avançar com o projeto, pesquisa, analisar o mercado, conversar muito com clínicas, profissionais, dentistas, médicos. E o problema de fato existia mesmo, o problema era real. Então aquele problema naquele dia, daquele insight que ele teve, se confirmou e se validou. Aí a partir dali nós decidimos transformar isso numa empresa, né? Constituímos então o Consulta Já, que aí nós levamos para o Parque Tecnológico, aqui de Ribeirão Preto, e tivemos todo o acompanhamento, o suporte, o respaldo. Parque Tecnológico, só para a gente até explicar para quem está em casa também, eles abrem, não sei se é 1 vez por ano ou 2 vezes por ano, não é isso? Isso. Inscrições, e se você tiver alguma ideia, né, pensando em algum projeto, você se inscreve.
eles selecionam aquelas melhores ideias. Exato. E eles dão uma assessoria depois. Foi assim, vocês apresentaram a ideia de vocês ao Supera, Parque Tecnológico. Ao Supera, isso. E aí a ideia foi aceita? Tem todo um edital, aí você cumpre aquele edital, você apresenta a sua proposta, o seu modelo de negócio, que é o que eles analisam, vê se o que você está querendo fazer, ele é viável, ele é financeiro, economicamente viável, o impacto social disso. Então, é uma série de fatores que eles analisam, que é um corpo extremamente competente para analisar, e o que se encaixa dentro do perfil que o parque procura de empresas de potencial, aí você é aprovado e entra no parque, na FIPASE. Tá. Então, na verdade, vocês tinham essa ideia, sabiam que ela poderia ser um negócio, mas vocês não entendiam de TI para programar e fazer aquilo virar. Até então, não. A gente não entendia de TI. Aí vocês foram para o Parque Tecnológico. Aí lá que apareceu essa ideia, a gente foi para o parque para consolidar tudo que a gente tinha na cabeça. E você tem, querendo ou não, você tem o respaldo de uma instituição de peso, né? Só que, pelo fato da gente não ter o conhecimento em TI, o que nós tivemos que fazer? Gente, para quem não sabe, TI é Tecnologia da Informação. Eu sou técnico em processamento de dados. Eu não sou totalmente leigo, eu entendo, mas eu não programo, ainda mais para fazer o que a gente queria fazer, achar a solução, o algoritmo certo para construir isso. Então, nós trouxemos a equipe, né? Conseguimos um sócio programador, muito competente, por sinal. E aí o projeto foi avançando e hoje estamos... Olha bem, aí você continuou sendo funcionário? Em que ponto que você... Porque hoje vocês são 3 sócios, donos desse negócio. Isso. Na verdade, nós somos em 5 sócios hoje. Em 5 sócios. Isso. Dá dinheiro para todo mundo? Vocês vivem da empresa? Não, ainda não. Ainda não. Não todo mundo, né? Como é que vocês fizeram, então? Porque você era funcionário de uma empresa, o Valdecir era funcionário de outra empresa. Isso. E a pessoa de TI também tinha outro emprego? Tinha, ele é um empresário que mexe com TI, desenvolve sistemas. Tá, e aí cada um saiu dos seus empregos? Só que no momento, quando o projeto está no começo, você não tem necessidade de todo mundo estar na empresa. Porque é muita gente ali, acaba ficando perdido. Uma hora você tem muito serviço, outra hora você não tem cliente, outra hora você tem cliente, o negócio você está ajustando, então é aquele jogo de cintura. Então, num determinado momento, eu falei, chegou um ponto que o negócio estava querendo deslanchar. Eu falei, se não der atenção aqui, não vai para frente. Então, foi quando eu fui o primeiro a assumir, a vestir o uniforme todo da empresa e ficar só com consulta. Porque você, na verdade, estava dividindo o teu tempo e deixando para esse projeto as horas vagas. Isso, todo mundo fazia nas horas, nos intervalos, vamos chamar assim, dedicava o tempo que dava. Só que chega um ponto que se você não dedicar 100%, 200% do que você tem, do que precisa, não vai para frente. Tá. Quanto tempo depois que você acabou de aberta essa empresa que você acabou largando o teu trabalho, lá o teu emprego? Depois de... A gente começou o projeto... Acho que 6 meses depois. 6 meses. Tá, e aí? Essa empresa atual não dava dinheiro ainda. Não. Você teve que fazer um caixa lá na outra empresa para você saber que ia ter que ficar um tempo sem dinheiro. Exatamente. Aí eu vim fazendo, tem as reservas, né? Aí todo mundo soma força para fazer a máquina. Aí você foi um dos sócios que passou a se dedicar o tempo todo. O de TI também passou a se dedicar o tempo todo, ou não? Não. Hoje, quantos dos sócios se dedicam o tempo todo? Eu, o Valdecir e o sócio de TI. Só que ele não está presente hoje aqui na empresa, né? Que ele mora em outra cidade. Mas consegue virtualmente trabalhar. A tecnologia a gente facilita consegue isso. O tempo todo em conferência. Tudo em conferência. Tranquilo. E por que vocês foram buscar mais 2 sócios? Porque foram pessoas que são extremamente estratégicas para a empresa. Quando a gente estava começando, você precisa ter capital. Porque para fazer, por exemplo, toda a parte de criação gráfica, identidade visual,
e uma série de coisas, layout de site, como é que vai ser isso, como é que o usuário vai enxergar isso. É bom? É um sócio é capitalista, ruim? então, no caso. Aí a gente não tinha esse sócio, então a gente precisava do trabalho. Então, quando a empresa se formou, cada um entrava com o seu recurso, entendeu? Então, inicialmente, todos os recursos estratégicos nós conseguimos através de sócios, ou seja, são pessoas que hoje agregam muito à empresa e têm participação por isso e trabalham para isso, entendeu? Tá. Agora, conta pra gente, que a gente está falando disso, mas eu queria que você explicasse exatamente como é que funciona é um aplicativo, isso, que é o Consulta Já. Exato. Hoje, ele não é o aplicativo que você vai na Apple Store, nas App Stores, né, e baixa, porque nós construímos ele, primeira versão web, fizemos ele todo responsivo. Se você acessar via celular, você consegue navegar, buscar profissionais, agendar a sua consulta tranquilamente. Próxima etapa que nós estamos desenvolvendo agora. Tanto os médicos, por exemplo, de convênios, quanto médicos particulares. Médicos, dentistas. Então, a profissional vamos supor, eu chego lá, que tem uma agenda, que trabalha com agendamento de pessoas, ele pode utilizar o sistema. Então, eu marco uma consulta com o médico. Aí é daqui a 2 meses. 2 meses. Ele também fica na minha agenda e ele vai me lembrar desse compromisso. Vai. Vai me lembrar. Vai. Se eu não posso ir, eu aviso? Você avisa pelo aplicativo. E aí o consultório médico, odontológico fica sabendo? Automaticamente, essa consulta sua é cancelada no sistema e o sistema busca um outro paciente para colocar no seu lugar. Ele faz automaticamente essa inserção do novo paciente. Tá. Através das filas de prioridade, que é o grande diferencial, eu coloco um outro paciente no lugar. Evita, inclusive, que as secretárias dos consultórios fiquem ligando até para confirmar, né? Porque elas ficam desesperadas no dia anterior ligando. A ideia é exatamente essa, é tirar essa carga de trabalho e otimizar o trabalho dela. Ela dá atenção no consultório, porque é muito comum, né? Não que todos são assim, mas é muito comum. Dá atenção para quem está ali na hora, Você chega né? no consultório, você fica esperando ali uns 5 minutos porque ela está no telefone. Ela está com raiva porque ela está no telefone, porque ela liga, não atende, não consegue. E além do gasto para o profissional da linha telefônica. O gasto. Então, né? Legal. Nós vamos continuar explicando isso no próximo bloco, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial. A cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim... Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. A Dipaz Móveis Planejados tem a melhor solução para deixar sua casa ou ambiente corporativo mais prático e aconchegante. Os projetos e orçamentos são feitos sem custo e têm fabricação própria, com o menor prazo de entrega da região e garantia de 5 anos, sem falar nas facilidades de forma de pagamento. E ainda as opções em sofás da marca Arte Sofá e produtos exclusivos da Rivate. Dipaz Móveis Planejados, Rua Alice Além Saad, 855, Nova Ribeirânia. Informações 16 3878 0404.
Nós estamos aqui hoje falando sobre empreendedorismo digital, pessoas que têm ideias para facilitar a nossa vida do dia a dia, né? E agora a gente tem uma empresa prestando serviço aqui, e ela vai poder prestar virtualmente serviço em tudo quanto é lugar, né? Mas está partindo aqui de Ribeirão Preto para facilitar a vida das pessoas que marcam consultas ou com dentista ou com médico e muitas vezes não podem ir. E como é que desmarca isso? Sem fazer com que alguém fique esperando lá ou sem fazer com que o médico realmente perca aquele horário. Nós estamos falando com o Ricardo Michetti, que é diretor executivo da Consulta Já. Ricardo, a gente estava falando no bloco anterior como é que funciona esse aplicativo, né? Certo. Hoje, como vocês, então, para vocês terem esse material disponibilizado, os médicos ou os consultórios odontológicos, os dentistas individuais, eles têm que aderir ao seu processo, ao seu programa, exato, no caso. Isso. Tá, então vocês estão hoje vendendo para os profissionais. Isso. Vocês perfeito. Já têm clientes. Quantos clientes vocês têm hoje? Hoje nós estamos com 4 clientes e uma clínica. Tá. No caso, a clínica já envolve muitos profissionais. Isso. Odontológica ou médica? A clínica é de saúde médica e os outros profissionais hoje são de odontológica. Tá dando certo? Graças a Deus, tá tudo... E vocês têm um campo imenso, né? Não. Principalmente a nossa região, que tem a medicina muito forte, a área de saúde muito forte. O mercado é muito grande, porque é o que nós falamos. O problema, ele é um problema real. Então vocês estão encontrando resistência a alguns profissionais? Então, não, porque é uma coisa muito nova? É muito difícil e o custo pro profissional é muito baixo em relação ao que oferece. Então... Esse profissional paga uma mensalidade? Isso, ele paga mensalidade e tem acesso a tudo do que o sistema oferece, a todo esse processo de otimização de agenda, que aí os benefícios agregados a ele é muito maior do que o que ele paga. Para saber, por exemplo, eu ou você que está em casa, o nosso telespectador, para saber se aquele médico com quem ele marcou a consulta está ou não, ele tem que baixar ou no celular dele, no celular geralmente, no mobile. Ele vai ter, ou se não acessar via internet também. Isso, acessa consultarja.com para saber se o médico dele está ali. Exato. Aí, se o médico dele estiver lá, ou o dentista estiver lá, ele agenda, ele faz o login, escolhe o horário que está livre na agenda. Ele mesmo já vê os horários todos disponíveis. Ele mesmo vê os horários que estão livres. Por outro lado, isso é a ótica do paciente. Por outro lado, a secretária está vendo ali tudo que tem na agenda dela. Então, a hora que esse paciente se agendar, entra lá um novo paciente para ela, com todos os dados bloqueia aquele horário. Não e se alguém ligar e quiser marcar consulta por telefone, ela já sabe também que aquele horário não pode. Exato. Ela também bloqueia. Ela entra, marca na hora e bloqueia aquele horário. Isso, ela agenda via telefone, principalmente nesse começo. Muita gente não conhece, tem aquela dificuldade, mas não tem médico, não tem profissional de saúde aqui, não tem... Então, a pessoa vai utilizar, mas já tem gente utilizando que muitas vezes não quer disponibilizar a agenda em si para o paciente se agendar. Quer manter o controle da agenda na secretária, que é uma coisa legal também. Só que o sistema ele faz todo o processo de otimização da mesma forma. Tá? Então, funciona da mesma maneira. Aconteceu um imprevisto com o médico, com o profissional. Ele também comunica pedindo a mudança do horário. Isso, o profissional não vai poder ir. Teve um problema, ele cancela os horários que ele iria atender. Esses pacientes que estavam agendados vão para a fila de espera. Como tem a taxa de não comparecimento, essa taxa ela existe, porque é normal ela existir. A gente vem realocando todo mundo que está... Vocês têm ideia de quantas pessoas, em média, quantos % não comparecem às consultas? A média é de 20% a 25%. Isso nos planos de saúde e nos particulares? Isso, normal. A gente já pegou caso que a taxa era de 40%. Nos postos de saúde deve ser maior ainda, porque as consultas, infelizmente, nos postos de saúde são marcadas 6 meses, 7 meses depois, a pessoa até já resolveu o problema depois, né? Até sarou já. Já sarou ou, infelizmente, piorou muito, né? Já nem lembra mais daquilo, né? Exatamente. Um desrespeito absurdo com as pessoas.
Agora, uma outra coisa que eu quero saber de você. Vocês estão em 5 sócios. Exato. Eu sempre pergunto aqui, quando a gente está entrevistando empresários, porque tem empresário que fala assim, me dá arrepio só pensar em ter sócio. Né? Como é que vocês fazem para dar certo? Ou já deu algum enfrentamento em algum momento? Qual que é a receita para isso dar certo? A gente, no começo, a gente teve algumas discussões. Porque sempre tem discussão. Um não concorda com uma coisa, outro acha que o negócio tinha que ser diferente, vão para esse rumo, vão para esse. Enfim, sempre teve. Hoje, a gente chegou num ponto que está tudo muito bem claro, tudo muito bem definido. Cada um sabe o seu papel na empresa. Tem funções diferentes. Sim, exatamente. A sua, por exemplo, qual que é a sua função? Hoje eu coordeno executivo. Todas as operações da empresa, o rumo que a empresa vai dar. Hoje, vamos dizer, eu junto com o Val, a gente dá o norte. Por exemplo, vamos atacar através de operadora, toda a estratégia da empresa, nós que definimos. E a gente faz comercial também. Você entendeu? vai atrás também da clínica, você vai falar com o médico, vai tentar vender o produto. Isso, a gente faz esse trabalho também. Tá. Aí tem os outros 3, o que eles fazem? Tem um que é TI? Um é marketing, outro é TI, toda a parte de criação, coordenação de campanhas, pesquisa de mercado, isso. Tem um que ele é extremamente estratégico pelo networking que ele possui, que isso daí abre muita porta para a gente. Hoje a empresa está conseguindo pagar os 5, você disse no bloco anterior que não está conseguindo pagar os 5 ainda. Já está conseguindo pagar algum dos sócios no dia a dia? Tá. Já está conseguindo, já está tendo retorno. Sim, tá. Exato. Muitas pessoas querem montar um negócio e já sair naquele mês ganhando dinheiro, né? E a gente percebe que a grande maioria, às vezes demora 1, 2, 3... para ter o retorno, até mais que isso. É um processo, né? Quanto tempo vocês estão aí na estrada para começar a receber? Faz mais ou menos 1 ano, eu acredito, que a gente... Porque tem toda etapa. Você faz a pesquisa, vê que o negócio existe, é real, aí você começa a desenvolver um protótipo, para ver se esse protótipo é aceito. Foi aceito, você melhora ele, para deixar o negócio pronto para ser utilizado. E aí você começa a enfrentar o que é o mais difícil, vender. Vender, tem que vender. Mas ver que a ideia pode prosperar. Então, exatamente. E aí, então, nesse período todo, você tem muito problema. O desenvolvimento, achar a fórmula correta para se fazer, por que o médico, o dentista vai utilizar, por que o paciente vai utilizar. Então, essas definições parece que é muito simples. Quando você tem uma ideia, nossa, é muito simples, é fácil. E saber Mas convencer só que na hora o outro, né? O negócio é diferente. Então, sempre sofre muito ajuste, né? Tem que Já teve algum momento que vocês falaram assim, olha, vamos largar isso, não vai dar certo? Não. Não? Não. Você pelo menos não. Pelo Mas menos você não. viu que alguém estava querendo desistir? Eu acho que bate alguns momentos de insegurança, né? Você vê, porque é muito problema, você tem muito problema. É o que eu falo, quando você está numa empresa, é um funcionário, você chega lá, alguém vai lá, te dá um computador, te dá uma conta de e-mail, aí alguém vende, o dinheiro entra na conta da empresa, você recebe o seu salário, benefício, você recebe um papel de férias, tá legal, vai pra praia se divertir, é fácil. Fechou a empresa, você esquece, se vai pegar lá no fogo, máximo, se tiver assalto no meio da noite, você não sabe o que aconteceu. No máximo você entra com o processo lá, falar que você não recebeu coisa que devia receber. Só que quando você começa o seu negócio, a brincadeira é totalmente diferente. O computador sai do seu bolso, você tem que correr atrás de ter um servidor e tem que desenvolver toda a estrutura, como é que você vai fazer para vender, para receber, para pagar o escritório e uma série de coisas que... Olha, você que era funcionário, já trabalhou em algumas empresas antes de ser empreendedor. Você está colocando aí essas dificuldades do dia a dia de ser dono do próprio negócio. Você se arrepende de ter deixado de ser funcionário para ser dono do seu próprio negócio, mesmo com as dificuldades? Momento algum. É prazeroso demais, é gratificante. Quanto mais você trabalha,
mais retorno você tem. Diferente na empresa, né, quando você é CLT, você trabalha, pode se dedicar quanto tempo você quiser, é difícil, é diferente. Então, quando você tem seu próprio negócio, você tem mais controle da situação. Vale a pena, né? O risco. Agora tem que arriscar. Tem que arriscar. Como você arriscou, né? Deixou o trabalho para trás, deixou a estabilidade para mergulhar em um outro mundo. Tem que sair da zona de conforto. E é difícil fazer isso. Mas é gratificante, né? Você vê o negócio, vê a criança crescendo, né? É gostoso. Olha, Ricardo, parabéns. Obrigado. Chegamos ao fim, parabéns pelo teu trabalho, tá? Que eu quero ainda marcar minha consulta pelo aplicativo, sim, quero ainda resolver e acho que quero que um monte de gente faça isso também, né? Que os médicos realmente aí façam a sua adesão, né, a esse processo. Olha, um grande abraço para você, aos seus sócios, sucesso para vocês, tá? Por estarem inovando. Obrigada a você. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço para você e até semana que vem, com certeza.